A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho Retrô. Eu sou o presbítero Alex Silva e hoje nós queremos falar, neste vídeo eu quero falar com você sobre um bom testemunho. E antes de fazermos a leitura, eu já quero pedir a você que deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para que sempre que eu postar um vídeo novo você ser notificado. E compartilhe também esse conteúdo, compartilhe esse canal, este vídeo, com os seus amigos, seus companheiros na fé, para que as outras pessoas possam também experimentar de um alimento espiritual a mais, podemos assim dizer. Um bom testemunho. O testemunho nada mais é do que aquilo que vai na frente de alguém ou de algo. Nós encontramos na Bíblia Sagrada muitas referências baseadas nisso. Temos como exemplo o próprio João Batista, que a palavra de Deus diz que ele era a voz que clamava no deserto, preparando o caminho do Senhor. Em uma referência ele mesmo diz que ele não era o Cristo, mas ele estava preparando o caminho para o Senhor. Outras passagens também nos fazem entender que todos nós que servimos ao Senhor somos testemunhas daquilo que está por vir. Mas o testemunho que quero falar neste vídeo é algo interessante. Eu quero falar sobre o testemunho pessoal, um bom testemunho. Isto está relacionado ao caráter cristão, à conduta de um cristão. Você pode compreender que é um tema muito amplo e há muita coisa para se falar, mas eu quero pegar e aproveitar somente alguns minutos para nós meditarmos um pouquinho. Há um personagem na Bíblia Sagrada que ele foi lembrado em Hebreus capítulo 11, numa passagem maravilhosa, a qual nós podemos encontrar aqui no versículo de número 5, que diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Poderia eu utilizar quaisquer outros personagens, algumas outras passagens sim, mas Enoque Enoque é um dos personagens mais conhecidos para que nós possamos trazer e dar o entendimento sobre o que eu quero dizer sobre o bom testemunho. Um dos personagens mais conhecidos do Antigo Testamento, embora tenha poucas referências sobre ele, filho de Jared e pai de Matusalém, da descendência de Sete, era este Enoque, um homem que alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Quando nós meditamos sobre a história de Enoque, o homem que agradou a Deus, que alcançou o testemunho de que agradara a Deus, nós observamos que o testemunho está, como eu disse no início, o testemunho está sempre à nossa frente. Se você é uma pessoa que tem um bom caráter ou não, aquilo que você é, aquilo que as pessoas sabem que você é, está sempre indo à sua frente. Antes de você chegar em algum lugar, antes de você chegar em algum local, saiba que o seu testemunho está chegando primeiro do que você. Você saindo da sua casa, indo para qualquer lugar do mundo, você fazendo uma viagem, você indo para algum lugar que as pessoas conhecem você, entenda isso, o seu testemunho sempre chegará primeiro. E pensando nisso, nós observamos que Enoque, ele alcançou o testemunho de que agradavam a Deus. Isso significa que as pessoas da época que conheciam Enoque entendiam que ele era um homem que agradava a Deus, entendiam que Enoque ele era um homem que tinha um caráter, uma postura, tinha um comportamento completamente diferente. Podemos trazer para os nossos dias, eu vou trazer para o nosso cotidiano. Uma das maneiras que nós podemos agradar a Deus é observando a sua palavra. Andar em obediência foi uma exigência feita pelo nosso próprio Senhor Jesus. Ele mesmo disse que devemos estar andando em obediência mediante a sua palavra. Ele diz no capítulo 15 de João sobre andar em obediência, sobre estar no Senhor. Ali nós entendemos exatamente sobre aonde nós devemos estar, qual é o nosso lugar diante ou mediante a presença do Senhor. Com tudo isso, com a nossa postura, com a nossa colocação diante de Deus, nós compreenderemos e nós alcançaremos um bom testemunho diante de Deus. Vale a pena lembrar que esse testemunho não é reconhecido por nós,
Você que está me ouvindo, que está me assistindo nesse vídeo, entenda que um bom testemunho que você irá possuir não deve ser reconhecido por você mesmo. Os que irão reconhecer um bom testemunho em você serão as pessoas que estão ao seu redor. Em todo momento, aonde você for, as pessoas que o cercam irão observar. E ao observar, elas compreenderão se de fato você é ou não uma pessoa que tem postura, pensamentos, qualidades de um cristão. A passagem a qual nós lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 5, diz que Enoque foi arrebatado, ele foi trasladado, ele foi tirado desta terra pelo próprio Deus. Mas para que isso viesse a acontecer, Enoque alcançou um estágio muito grande. Só poderemos alcançar o estágio a qual Enoque alcançou se tivermos o auxílio do Espírito Santo de Deus. Todos nós que servimos ao Senhor devemos compreender que cada um de nós somos direcionados pelo Espírito Santo. E quem é direcionado pelo Espírito Santo de maneira nenhuma pratica coisas que desagradam a Deus. Enoque, a Bíblia diz que foi trasladado para que não visse ou não provasse a morte, porque alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Da mesma maneira, compreendemos que todos nós que servimos ao Senhor temos que zelar exatamente por este testemunho. Eu trago a meditação a você, cristão, que assim como Enoque, devemos também estar sempre andando, sempre perto, sempre em comunhão com Deus, para que nós possamos alcançar exatamente esse estágio. Esse testemunho é uma junção de várias características que compõem uma boa conduta cristã, que faz com que nós tenhamos um bom testemunho. Com toda certeza, Enoque possuía essas características. Ele era um homem que se desviava do mal, que desprezava a maldade, que rejeitava o pecado, que temia a Deus, que não deixava de modo algum o seu coração se corromper com a maldade que havia no mundo e que o cercava. Tais características também devem estar presentes na vida de cada um de nós que somos cristãos, que aceitamos ao Senhor Jesus. Em todos os evangelhos, principalmente os sinópticos, nós compreendemos que nas lições de Jesus encontramos todas as características que precisamos possuir em nós para, em primeiro lugar, agradar a Deus e, por consequência disso, alcançar um bom testemunho. Como eu estava dizendo, um bom testemunho não pode ser reconhecido pela própria pessoa. Tente você compreender. Seria como alguém aplicando uma prova para si mesmo e esta mesma pessoa avaliando. Não faria sentido. A pessoa que faz uma prova não pode ser a mesma que vai julgar o resultado final desta prova. Da mesma maneira, eu não posso julgar ou concluir se tenho eu ou não um bom testemunho, mas sim as pessoas que me cercam, as pessoas que sabem quem eu sou. E como eu disse, antes de eu chegar, antes de eu ir, o meu testemunho chegou primeiro. E é por isso que todo cristão deve cuidar, deve zelar desse testemunho, de um bom testemunho. Para que nós possamos alcançar um testemunho de Cristo, precisamos entender que nossas atitudes, as características, as posturas, pensamentos, palavras, tudo isso complementa muito bem e fazem com que nós venhamos a ter um bom testemunho. Há muitos cristãos que vivem a vida erroneamente, acham que podem fazer o que querem, acham que podem falar do modo que querem, se posicionar e se impor em situações da maneira que querem. Mesmo fazendo tudo isso, eles entendem que Jesus, por não agradar a todos enquanto estava aqui na terra, eles também dizem: nem Jesus agradou a todos, então eu não vou agradar. Essa é a desculpa que muitos cristãos utilizam, aqueles cristãos que não têm zelo pelo testemunho, cristãos que não cuidam do testemunho, não prestam atenção e não zelam por uma boa conduta. Utilizar essa palavra, utilizar esse termo dizendo: nem Jesus agradou a todos, por que eu vou agradar?
esse termo de Jesus não agradou a todos, então por que é que eu vou querer agradar? É um termo que deve ser pensado no momento em que for falado. Todos nós somos confrontados a cada dia. Temos a nossa fé confrontada a cada dia. Porém, Jesus, ele nos ensinou que devemos andar conforme a palavra. Todo cristão, para ter um bom testemunho, precisa ter ética, ter educação, ser uma pessoa que tenha atitudes coerentes com a palavra de Deus. Não pode, de maneira nenhuma, sair fazendo ou tomando atitudes completamente precipitadas. Os que assim fazem vivem, de modo completamente imprudente. Jesus ensinou todas as características. Devemos amar, devemos olhar uns para os outros, suportar um ao outro, ensinar um ao outro, admoestar um ao outro, e por aí vai. Tem muita coisa que complementa todas as características que fazem com que nós venhamos alcançar um bom testemunho, para que nós possamos agradar a Deus. O bom testemunho é formado por um bom caráter, e este caráter é o caráter cristão. Para encerrar um pouco essa meditação, vou ler uma palavra que está escrita em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Que fique para você esta meditação, para que nós possamos aprender a cada dia que temos uma conduta a zelar. Temos que zelar por um bom testemunho, todos nós, porque um dia prestaremos conta com Deus, sendo nós pessoas boas ou não, tendo nós bons testemunhos ou não. Um dia todos estaremos diante do Senhor para prestar contas com Ele. Amém? Por hoje é só. Quero agradecer a você que assistiu até o final. Quero pedir mais uma vez que deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe também esse vídeo com outras pessoas para serem alcançadas através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.